Está começando mais uma entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, EGEL, da Câmara Municipal de Jataí, Goiás, em parceria com a Universidade de Brasília, a UNB. E hoje vamos conversar com Maria Carla Belo da Silva Tavares, curadora adjunta do acervo da Seção de Anatomia Patológica do Museu de Patologia do Instituto Oswaldo Cruz. A curadora Maria Carla é bacharel em museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e mestre em preservação e gestão do patrimônio cultural das ciências e saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, além de doutoranda em museologia e patrimônio pela Unirio MAST. Atualmente é curadora adjunta do acervo da seção de anatomia patológica do Museu de Patologia do Instituto Oswaldo Cruz, nas vertentes de pesquisa, divulgação científica, ensino e desenvolvimento tecnológico. Seja muito bem-vinda, professora Maria Carla. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui representando o Museu da Patologia e a coleção de anatomia patológica. Nós que agradecemos. E também conosco a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, da Universidade de Brasília, e colaboradora da Universidade Federal de Jataí, a UFJ, onde foi coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana e do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos. Seja bem-vinda mais uma vez, professora Bárbara. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Francisco, equipe da TV Câmara, EGEL, pela oportunidade. Nós temos agora um museu de patologia que vai trazer para a sociedade as alterações que acontecem do padrão normal do organismo, de uma forma artística, bem marcada, as diferenças, né, com as diferenças bem marcadas. E então é uma experiência um pouco diferente por ser um museu vinculado a um instituto de pesquisa, né, importante nacionalmente. Muito obrigada, então, professora Maria Carla, pela sua atenção conosco, né? Então vamos aprender mais uma aula. Sem dúvida Eu que alguma. agradeço. Isso, professora Maria Carla, vamos começar perguntando sobre a história, um pouco da história do Museu de Patologia. Então, o museu, né, ele completou 120 anos em 2023, né? Então é um museu centenário. É, ele nasceu numa conjuntura, né, que a gente estuda na escola da revolta da vacina, né, da febre amarela, do combate à febre amarela pelo Oswaldo Cruz, lá em 1903. Estava tendo a epidemia de febre amarela na capital, né? A gente ainda era uma capital federal aqui no Rio de Janeiro. E parte do combate da febre amarela era o combate pelos vetores, que é pelo atacando os criadores do mosquito da Aedes aegypti, mas ainda não se sabia como a febre amarela ela agia, né, comprometia os órgãos do corpo humano, como era feito esse diagnóstico. Então, se iniciou-se a busca por entender como ocorria esse diagnóstico da febre amarela. Então, Oswaldo Cruz, né, que nessa época ele estava no Departamento Geral de Saúde Pública, que é o nosso equivalente ao Ministério da Saúde hoje em dia, e ele também estava na frente da Fundação Oswaldo Cruz, que na época era conhecido como Instituto de Manguinhos, né? Instituto de Patologia Experimental. Ele pede para o Henrique da Rocha Lima, que é um médico também, mas é um médico que estava se especializando em anatomia patológica. Ele vai para a Europa, especificamente na Alemanha, e lá tinha essa estrutura de ter um instituto de pesquisa, que é semelhante ao nosso, né? O Instituto de Manguinhos, instituto de pesquisa, o hospital e o museu. Então, ele traz essa estrutura para cá, para o Rio de Janeiro, e cria um museu de anatomia patológica, que era vinculado a um laboratório
que no início era o laboratório de bacteriologia e anatomia patológica, e por meio desse laboratório vai se iniciar o estudo da febre amarela, por meio do estudo da anatomia patológica e do diagnóstico, e como era feito do diagnóstico necroscópico. Então, esse diagnóstico era feito por meio dos doentes, das pessoas que ficavam enfermas e faleciam por sintomas da febre amarela. Então, era selecionado e ia fazer a autópsia desses pacientes nesses hospitais de campanha, né? Então, na época, era uma epidemia, estava morrendo muita gente e não se sabia a causa. Então, por meio dessa autópsia desses órgãos selecionados, eles faziam toda a parte da técnica, né, que a gente conhece hoje mais como fazer uma autópsia, né? Então, fazia o diagnóstico da biópsia, né? Fazia todo esse diagnóstico e, por meio desse diagnóstico, depois pegava um fragmento desse fígado, fazia toda a parte da histotecnologia, né, da histologia, e aí essa observação no microscópio para depois se aferir se aquela pessoa foi vítima da febre amarela ou não. Então, se procurava essas lesões, quais lesões a febre amarela tinha deixado especificamente no fígado. Então, a gente tem esses órgãos que tinham essas lesões mais destacáveis, né, nessa busca pelo esse diagnóstico, eram preservados no museu. Então, o museu iniciou-se nessa busca por preservar esses órgãos, nessas peças, tanto para fazer a preservação, que era um material que estava sendo realizado o diagnóstico e estava fazendo toda a pesquisa, né, da febre amarela, como também para ensino, porque nessa época não se tinha essa metodologia, não era empregada, né, no diagnóstico, né? O diagnóstico era feito de forma clínica, então só se via os relatos, não tinha esse emprego dessa técnica, que, é, que a gente fala, né, a primeira escola de histotecnologia criada no Instituto Oswaldo Cruz, né, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, essa observação de integrar esse diagnóstico clínico junto com esse exame, né, com essa preparação, é uma inovação, né? O uso do microscópio, né, é algo, uma inovação. Então, tanto para fazer a preservação dessas peças, para você preservar essa técnica nova, esses estudos, como para você ensinar esses médicos. E o museu ele inicia em 1903. Oswaldo Cruz ele já começa a fazer os primeiros moldes do castelo Mourisco, né, que a gente chama aqui o castelo, o pavilhão Mourisco, que é esse castelo, né, que ele fala que é o castelo para a ciência. Então, já no pavilhão ele já faz a menção ao museu. Já em 1907 já tem lá o desenho de como ficaria o castelo, e aí o museu ficaria no terceiro andar. No meio ficaria a sala do diretor, que seria do Oswaldo Cruz, de um lado a biblioteca, que era tão importante, né? Era a forma como se tinha para se estudar, né? A gente não tinha internet, né? Então, a forma tradicional de estudo, né? Por meio dos livros, e o museu no outro lado. Então, esse museu, o museu ele vai para o castelo em 1919, que quando fica pronto, e passa a receber tanto os estudantes como as autoridades visitantes. Então, a gente tem muitas imagens de até o Einstein visitou o museu, né? Então tem fotos nele na sacada, que era quando vinham esses visitantes ilustres, abria-se, visitava a biblioteca e o museu para mostrar a preservação dessas peças. Então, o museu ele completou 120 anos e ao longo dessa trajetória, né, de fazer a preservação tanto desse material, a gente vai acompanhar também as mudanças na própria instituição, como no país, né, que é um museu centenário. Então, pelo museu, as peças, felizmente ou infelizmente, acompanha todo esse financiamento da parte e valorização da ciência,
no país, né, que oscila bastante, né, ao longo desses 100 anos, né. Muito bom, Francisco, e a gente Isso. está, assim, a gente está contribuindo, né? A gente está falando de uma época onde não haviam recursos de imagem, né? Como ela citou, não havia internet, o estudo era feito com as bibliotecas. Então, esse fato do uso do microscópio era algo extremamente inovador, né? Então, necessário fazer o exame de abrir o corpo e verificar aquelas alterações macroscópicas e proceder ao exame microscópico para confirmar, né, as alterações que causaram a morte. Muito bom. Sem dúvida. E, professora Maria Carla, quais acervos compõem o museu? Então, o museu, né, ele acompanha a coleção de anatomia patológica, né, que é a primeira coleção, é a original, que é a coleção, a gente chama coleção da seção de anatomia patológica, porque era como era chamada essa seção, que ela está ligada à história da histologia patológica no Brasil, nesse início do século XX, e é a coleção original, né, do museu, que remete à criação, e ela foi utilizada nas exposições internacionais. Né, a primeira foi a exposição de Berlim, de 1907, que o Instituto foi convidado a participar, então ele levou como parte dos acervos as peças de febre amarela, que tinham sido parte desse combate, e o Instituto ele ganha a medalha de ouro, que foi o primeiro prêmio para uma instituição sul-americana, né? Foi a única instituição sul-americana e ganhou o prêmio e contribuiu também para o reconhecimento da figura do Oswaldo Cruz, né? Porque quando ele volta da Alemanha com esse prêmio, ele é ovacionado e o Instituto, que antes se chamava de Patologia Experimental, ele muda o nome e ganha o Instituto Oswaldo Cruz, né, que carrega esse nome até hoje, Fundação Oswaldo Cruz, e ganha verba própria, que antes não tinha uma verba própria para o Instituto. Né? Então, o acervo, né, ele contribui, né, que as pessoas ficavam em êxtase, né, porque era de primeira, você conseguia ver as lesões da febre amarela ali comprovada nessas peças, né? E essas peças que foram levadas para a Alemanha, elas ficaram por lá na Europa, né? Foram distribuídas entre várias instituições, até porque o Instituto não tinha dinheiro para trazê-las de volta, né? Tinha dinheiro para levar, mas para trazer não. Então a gente já começa a ver as dificuldades desde sempre, né? Então essa Isso. coleção ela começa em 1903 e vai até 1970. Ela tem se marca até 1970 porque nesse período a instituição sofre com a instituição sofre com a ditadura militar. É realizado uma é realizado desde a década de 60, como é que se fala? É, os cientistas, né, que faziam parte, eles são indiciados, que faziam parte de várias coleções e laboratórios, e essas investigações, 10 cientistas do Instituto são afastados, cassados. E parte dessa cassação se expandiu para os acervos e para os laboratórios. Então, em 1970, ocorre essa cassação desses 10 cientistas da Fiocruz e parte das coleções, incluindo laboratórios de patologia e o museu é fechado junto com o laboratório, e em relatos diz que o museu nessa época ele ficava no prédio próprio de 5 andares, e tem relatos que as peças foram tacadas do, do,
desse quinto andar é, para caminhões, para ser é, jogado fora. Então, o que a gente tem do acervo dessa coleção restante foi porque alguns dos cientistas, funcionários, bolsistas, guardaram e em várias partes da Fiocruz. Então, a gente tem o primeiro encontro dessa coleção, o laboratório, ele volta em 85, ele é reintegrado, né, a Fiocruz, e o início, né, do achado dessa coleção começa em 85, eles acham muitas das peças, 20 mil peças, mas as 20 mil peças estavam em estado de decomposição que não deu para ser salva. E aí o que se salva é parte de uma outra coleção que faz parte do museu também, que é a coleção de febre amarela, que ela foi iniciada em 1928, que ela fazia parte do convênio entre o governo brasileiro e a Fundação Rockefeller, que é uma fundação que apoiou muitas atividades aqui na América Latina, em especial no Brasil, buscando combater a febre amarela e erradicar. Então, essa coleção ela é compreendida por partes de visceratomias, que eram fragmentos retirados do fígado, por meio de um exame, que era por todas essas amostras, né? Tem amostra do Brasil inteiro e também de alguns países na América Latina. Então, essas amostras retiradas para esse diagnóstico, elas eram trazidas para o laboratório aqui na capital, que era da Fundação Rockefeller, junto com o Brasil, que ficava dentro do campus da Fiocruz, em 34, esse laboratório é integrado ao laboratório de patologia, já porque são técnicas semelhantes, e essa coleção vai fazendo parte em 40 já do museu. Então, na década de 70, também essas duas coleções, tanto a coleção de anatomia patológica das peças, quanto a coleção de febre amarela, que é de viscerotomias, brocos e lâminas, elas sofrem com esse que a gente chama na instituição de massacre de Manguinhos. E na década de 80, parte da coleção de febre amarela é recuperada pela doutora Itália Kerr, que é uma profissional que ela era estudante na época da ditadura, ela é reintegrada também, já como profissional, né, como pesquisadora, e ela fica encarregada de fazer a recuperação da coleção de febre amarela, que vai durar até o início dos anos 2000. E a outra coleção que faz parte, né, do Museu da Patologia atualmente é a coleção do Departamento de Patologia, que ele é iniciado em 84, né, com essa recuperação, que já acompanha as pesquisas mais novas, né? Então, já tem a pesquisa com acervo, pesquisa experimental. Então, ela guarda 40 anos de pesquisas de 21 mil casos estudados do laboratório, são pesquisas experimentais, então tem de esquistotomose, tem de anjo, então e é uma coleção, ela é a única coleção que está ativa, né, que ela está aberta, e ela é uma coleção que até hoje ela recebe amostras, né? Então ela continua a crescer, porque parte dos estudantes, né, que faz parte do laboratório, ainda fazem pesquisa, e aí quando eles se formam, a gente guarda parte desse material de pesquisa, né, nessa coleção. Então, embora sejam três coleções diferentes, né, elas possuem uma forte conexão entre si, né? São acervos diversificados, mas elas são representativas dessa ciência nacional e também dessa técnica de histotecnologia, né? Muito bom. Então, a gente tem mais de 1 milhão de amostras, né? Então, é um acervo bem grande. O que sobrou, né, de peças foram 864 peças, né? Olha. Não
Foram poucas peças que restaram, mas são peças representativas, são testemunhos, né? Mas de casos de biópsias, casos como lâmina, a gente tem bastante lâminas, a gente tem bastante lâminas desses casos, são mais de 1 milhão que a Muito gente bom. guarda no museu. Imenso, né? É E imenso. professora Maria Carla, quais atividades ou facilidades o museu oferece ao público? Então, a gente oferece, desde 2000, né, quando entram novos pessoas, né, para trabalhar no museu, incluindo a professora Bárbara Dias, que ela é curadora do museu, e o professor Marcelo Pelágio, eles trabalham pensando na parte de divulgação científica, como a gente vai divulgar o museu a um público mais amplo e diverso, né? Então, o museu ele inicia mais voltado para o público especializado, né? E desde 2000 o museu tem se esforçado, tem realizado atividade de divulgação com esse público mais amplo. Então, a gente tem eventos científicos abertos à comunidade que a gente participa. Então, a gente participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece todo ano. Então, esse ano a gente acabou de participar, terminou agora no sábado. Então, a gente participa do Fiocruz para Você também, que é um dia todo ano que é voltado para vacinação da polio. Então, a Fiocruz abre as portas para receber a comunidade do entorno e oferece atividades de divulgação científica, a atividade do Domingo com Ciência, a SBPC Jovem e outras atividades de divulgação científica que a gente participa por meio de estantes, com exposições, e aí a gente sempre busca, todo ano, pensar no, a partir, né, dos temas propostos. Esse ano foi biomas, pensar como a gente pode articular junto com o nosso acervo e ofertar as atividades. Então, a gente, em geral, leva as peças, leva jogos, na nossa página do museu, a gente tem vários jogos que busca, né, de forma didática e lúdica, interativas, trabalhar com o nosso acervo e com trazer, né, a parte da histologia, da patologia de forma mais de uma linguagem mais simples para as pessoas, né, para o público. Tá E a certo. gente e a gente tem outros programas, a gente faz programas de formação continuada, que é voltado para a formação de professores da escola, professores das escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Então, esse programa já teve 5 versões dele, sempre com apoio da FAPESG. E essa última versão foi voltada para o câncer e as epidemias. Então, tratar como os professores podem tratar desses temas de forma. Então, a gente busca atualizar esse conhecimento dos professores, então, e também trazer kits e pensar em jogos que eles podem realizar com os alunos. Esse ano, os professores selecionados foram mais de 20, foram 20 escolas selecionadas, professores de 20 escolas, e no final a gente distribuiu kits de aula prática. Então a gente distribui lâminas e também um microscópio para cada escola, junto com um torso do corpo humano, né? Então é um programa bem interessante. A gente sempre, quando abre esse edital da FAPESG, a gente busca participar e submeter. Então, acontece desde 2009. E tem outros programas, como o próprio programa institucional, como o IOC Mais Escolas, que é um programa do Instituto Oswaldo Cruz, que busca também oferecer oficinas de divulgação científica para as escolas públicas. Então, você pode, qualquer escola pública do Rio de Janeiro pode se inscrever, pedir, e a gente vai nessas escolas e oferece oficinas de
para conhecer o microscópio e também leva a parte do acervo junto e jogos. E outros projetos de coleção, de divulgação científica, das coleções científicas do Instituto, né? Porque a Fiocruz ela tem 35 coleções biológicas, e aí a gente é parte dessas coleções, então sempre tem projetos de divulgação e também por meio do nosso site, né? A gente tem o site Museu da Patologia, então o Museu da Patologia é, ponto Fiocruz, então a pessoa pode entrar, procurar Museu da Patologia Fiocruz, e aí é um site é a nossa forma ativa de divulgação com a sociedade. Então ali tem jogos, tem a exposição que a gente realizou em 2013 de forma presencial e que foi levada para a forma online, né? Então uma exposição online que virtual que o visitante pode interagir, conhecer um pouco mais do acervo. E tem jogos, vídeos, a gente busca fazer o site uma forma de espaço para o professor, né? Utilizar o nosso acervo. Professora, Muito bom. e como e onde o público pode participar dessas atividades? Isso, Então, e aí, professora, eu já quero adicionar como visitar o museu, né? As informações de visitação também. então, o visitante ele pode, né, participar através do nosso site. A gente sempre busca o nosso site museudapathologia.ioc.fiocruz.br. Lá o visitante pode ficar por dentro da nossa agenda, então a gente sempre busca atualizar as atividades que estamos fazendo. E também pode ter um espaço Fale Conosco, então, o visitante ou um professor pode entrar em contato e pedir informações, pedir a nossa participação em escola, a gente vai nas escolas, pode pedir material didático, também a gente oferece material, e qualquer informação, né? Como também pode ter acesso ao próprio material que já está no site, lá no espaço interativo. Então, tem jogos que você online, e tem jogos também que podem ser baixados e utilizados na sala de aula. Então, entre em contato lá no nosso site museudapathologia.ioc.fiocruz, que vai ter como nos conectar também pelo nosso e-mail, museudapathologia@fiocruz.br. E professora Maria Carla, o que não pode faltar na divulgação científica do museu? Então, as peças anatômicas, elas sempre fazem muito sucesso. A gente sempre busca levar, a gente seleciona alguns casos, né, e leva. Então, ah, as crianças adoram ver cérebros. A gente leva um coração também chagásico. E em algumas atividades, né, a gente faz, leva um pulmão de um fumante, então mostra, né, como fica o pulmão, né, de um fumante. Então, geralmente nessas atividades, as crianças sempre chamam os pais que falam: olha, se você continuar fumando, olha como é que vai ficar. Então, sempre faz muito sucesso, principalmente coração, porque eles vêm com coração real, né? Então, a gente geralmente leva um modelo de coração, então, um modelo, né, emborrachado de um coração e a peça, né, anatômica de um coração. Então, eles sempre ficam perguntando, vê essas diferenças, falam do tamanho, porque as nossas peças, elas são peças com algum diagnóstico, né? Então, tem alguma lesão. Então, geralmente, a gente tem bastante coração chagásico, né? De pacientes afetados pela doença de Chagas. Então, um coração que ele apresenta um volume aumentado, né? Então, geralmente, eles ficam olhando assim e a gente faz a comparação. Olha, seu coração, em geral, tem o tamanho do seu punho fechado. Então, eles olham, fazem essa brincadeira e olham para a peça e sempre tem um volume maior, né? Então, a gente fala sobre a doença de Chagas, por esse exemplo.
A gente também leva o microscópio, que sempre faz muito sucesso. Ele vê, né, na lâmina como essa doença atua, né? Então, e os cortes histológicos corados, né, para ser observado. Então, sempre tem uma peça, o microscópio e os cortes corados, né, nas lâminas para ser observado, além dos jogos. A gente tem, nos últimos anos, realizado bastante jogos. O último a gente fez Diversidade é Vida. Então, a gente pegou o mapa do Brasil, a gente destacou os biomas e colocou nesses biomas pequenos vetores. Então, a gente tem carrapato, tem o Aedes aegypti, tem o barbeiro, e aí eles tinham que buscar, junto com a lupa, a observar onde estava escondido no bioma amazônico os vetores das principais doenças. Então, ficavam crianças e adultos lá procurando esses vetores, e aí eles colocavam, quando encontrava, encontrei um carrapato, e aí tinha lá a figurinha do carrapato e colocava ali. Então, a gente tinha lá o número e fazia esse desafio para conversar sobre os biomas brasileiros, né? E esses vetores, né? Essas doenças que estão, né? E aí, depois dessa atividade, eles viam as peças, né? Então tinha peça com barbeiro, então vinha lá o coração chagásico, via outras doenças, e também a gente fez parceria junto com a coleção de entomologia, então a gente via também os espécimes desses vetores, né? Então tinha lá atividades, então a gente sempre busca fazer de forma interativa, uma narrativa para, por meio dessa doença, ver a questão dos vetores, ver os espécimes e conversar também sobre as formas de prevenção, né? Porque como ocorre, fala sobre o saneamento, sobre a prevenção, muitas vezes, quando tem a vacina, né? A importância da vacinação. Então, a gente consegue articular várias vertentes, né? Tanto que a gente trabalha essas vertentes no nosso dia a dia. Então, a gente sempre busca de divulgar nosso acervo de forma interativa. Mais interativa o possível, né? Muito bom. Super interessante, né? E, professora Maria Carla, escolas ou outros grupos e entidades podem solicitar a realização de atividades de divulgação científica do museu? Se sim, como? Então, né? Escolas, instituições, a gente recebe pedidos de, às vezes, estudantes de medicina, né, que quer ver, visualizar alguma dessas peças, ou estudantes da educação infantil, do ensino básico, podem entrar em contato com a gente por meio do nosso e-mail, museudapathologia@fiocruz.com, e também no nosso site, Museu da Patologia, Fiocruz, entrar lá e entrar em contato conosco pedindo que a gente vai ver, né, vai conversar com vocês para entrar em contato, e nas escolas a gente leva, em geral, o modelo de feira de ciência, né? Então a gente busca fazer uma pequena exposição e conversar, né? Então, o que o professor, né, ou a instituição quer saber, né? Às vezes a instituição, eu quero falar a sobre a dengue. Então a gente vai fazer toda uma conversa, vai trazer espécime, vai trazer atividades que podem conversar sobre a dengue. Então, vai depender muito do que essa conversa, né? Não, nós estamos abertas de forma gratuita, então podem entrar em contato conosco por meio do nosso site e do nosso e-mail. E, professora, como é a composição da equipe que contribui para a continuidade das ações do museu? Então, a nossa equipe, ela é formada por profissionais multidisciplinares, então de várias áreas. Então a gente tem museóloga, eu sou uma museóloga, a gente tem médico, temos médico, microbiologista, biólogos.
Então, uma equipe, a gente é dividido pela equipe de curadoria, então tem a professora Bárbara Dias, que ela é microbiologista, ela é responsável pelo museu. A gente tem o Pedro Paulo, que ele também é o curador adjunto do museu. Eu sou responsável pela curadora adjunta da coleção de anatomia patológica. A gente tem outros responsáveis. A gente tem uma parte da equipe responsável pela preservação técnica, então, e também a gente tem a parte de TI, e digitalização, que a gente também faz o serviço de digitalização, tanto das lâminas. Então, a gente tem muito esse pedido de, eu gostaria de estudar um caso específico. Então, a gente digitaliza a lâmina e envia esse arquivo para o pesquisador. Então, os pesquisadores também entram em contato com a gente, também de forma gratuita, e também a gente tem buscado fazer a digitalização das peças anatômicas para fazer a impressão em 3D, né? Então, e também a parte de divulgação científica e ensino. Então, pensar nessas atividades, nos temas. Então, a gente tem uma equipe formada tanto por servidores da Fundação Oswaldo Cruz, como por bolsistas ligados a projetos e terceirizados. Além de estudantes, né, que a depender de um projeto, tem estudantes que fazem partes e consultores, mas é uma equipe, em geral, pequena. A gente são 12 pessoas, mas que faz um pouco de tudo, né, no final, né? Como toda equipe de museu, mas uma equipe muito empenhada e que a gente sempre está conversando, então uma área complementa a outra, né? Sou museóloga, então vem com o olhar da museologia, mas também conversando com a parte da medicina, com a parte da biologia, então a gente sempre está ali conversando, e eu acho que é o que traz o museu esse diferencial, né? Ter tantas áreas diferente, mas que se complementa nesse acervo. Isso. E, professora, quais os desafios enfrentados pelo museu e quais são os planos para o futuro? Então, o maior desafio, né, enfrentado pelo museu hoje em dia é a busca de uma nova sede. A gente tinha uma sede dentro do campus, o campus da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que era um pavilhão Lauro Travassos, e ano passado teve um incêndio que ocasionou a perda dessa sede. Então, a gente iniciou, parte do acervo foi afetado por esse incêndio. A gente começou as atividades de recuperação, então já está finalizando a recuperação do acervo atingido, mas a gente perdeu a nossa sede. Então, a gente já estava no ponto de reabertura, pensando no quem a gente iria chamar para receber o público de forma presencial. E agora a gente está mais. Nossa forma, né, de comunicação com a sociedade, com o nosso público mais ativa é por meio do site e dessas atividades que a gente está participando, né? Então, a Fiocruz tem se empenhado na preservação, na recuperação do acervo, mas o que está faltando ainda a gente é a definição de uma nova sede para a gente reabrir o museu e continuar essa divulgação e a preservação do museu de forma presencial, recebendo o público e estar ali interagindo com ele diariamente, né? Uma fala, né, da professora Bárbara, né, para uma reportagem da interna, ela fala, né, queremos abrir o museu para o público, fazer divulgação científica, encantar a sociedade e preservar o acervo da melhor maneira possível, né? Então, esse é o nosso desafio que a gente quer, né? Abrir o museu e continuar essa divulgação para a sociedade.
Muito bom. Agora a última pergunta eu posso fazer, Francisco? Claro, fique à vontade, professora Bárbara. Eu vou introduzi-la com essa agradecimento, né, à reportagem, a essa entrevista que a professora Maria Carla nos deu. Ela mostra que além de um espaço disponível para essa experiência, né, de conhecer ah, os fatores etiológicos, o comportamento desses micro-organismos e o efeito que eles produzem no corpo humano. Veja só, é um espaço que participa como coadjuvante na educação das crianças, oferecendo não só ferramentas como material didático para as escolas que não possuem esses recursos, mas também uma formação continuada dos professores, né, pela disponibilização dessas atividades. Então, é, fica aqui o nosso pedido de incentivo da sociedade como um todo, no apoio a esses espaços, né, que trabalham de forma coadjuvante na educação do país. E dizer que a gente tem a, a dificuldade de preservar o material, e um dos maiores fatores complicadores é o clima, é o calor. E isso faz com que a gente dependa da climatização do ar, um dos maiores fatores de risco de incêndio, né? Então a gente Sim, precisa fazer uma trazer essa necessidade, falar um pouco desse assunto, porque falar em preservação de materiais significa ir contra ao calor que a gente possui no clima brasileiro, né? Então, acaba caindo naquele fator de espaço físico, e financiamento para condições adequadas de preservação, não é isso, Maria Carla? E sim, aí eu sim. te pergunto, qual recado você deixaria para a sociedade sobre a importância dos museus, e em especial esses museus de ciência, né, que ofertam materiais didáticos de difícil aquisição, que é o corpo humano, animais, tem uma implicação ética em tudo isso aí. Eu acho que eu fiquei pensando muito sobre essa questão, né? Até fiz algumas anotações, mas é uma questão que me toca muito, porque eu fui uma das estudantes, uma das alunas, né, estudantes que foram impactadas por visitar museus, né, por estar nesses espaços. Eu sou nascida e criada em uma região periférica aqui do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, mais especificamente do que de Caxias, e fiz um curso de formação de professores, que era para atuar na educação infantil, nos primeiros anos, né? E parte das nossas disciplinas era visitar espaços culturais e científicos. E em Caxias não tinha museu. Então, a gente sempre faltava as horas, né, complementares, como era falado, e eu tinha que pegar um ônibus para ir para a capital aqui, que é o Rio de Janeiro, que é um outro município, que é perto, mas é longe, né? Tinha que pegar um ônibus para ir para outro município e visitar os museus. E foi visitando esses espaços que eu fui abrindo assim meus horizontes, né? Eu não sabia que fui aprendendo e eu nem sabia, e eu ficava assim, tem como se trabalhar no museu? Como se trabalha? Como faz para trabalhar aqui? E aí falaram, ó, tem uma faculdade de museologia, né? E aí quando a gente fala museologia, sempre fala, que é isso, né? E aí pude encontrar a minha orientação, né, profissional e fazer a graduação. Mas são espaços que são muito importantes. E quando eu estava me formando no ensino médio, teve um museu, o primeiro museu em Caxias, que era um museu de ciência e vida. Então, eu fui tanto nesse museu, eu acho que eu tinha que ganhar, assim, público do mês, a carteirinha, sabe, de filiada, porque eu sempre ia, porque ele tinha tantas exposições, ele tinha um planetário móvel, então todo mundo ia nesse museu, né? Então, foi a primeira vez que eu levei minha irmã, na época, que era uma criança, e ela teve a oportunidade de conhecer um planetário.
Então, assim, a gente vê a importância dos museus, né, em especial os de ciência, porque eles aproximam a população das ciências, vê que é algo possível, que é algo tátil, porque muitas vezes na escola esse conhecimento é dado como difícil, como complicado, conhecimento sobre o corpo humano, sobre microscópio. Nem todas as escolas, em especial as escolas públicas, têm acesso a um microscópio, né? Nem todo mundo viu um microscópio na vida. Então, quando você tem esses espaços perto da população e de fácil acesso, você transforma vidas. A gente participando das atividades, o que mais escuta é: eu não sabia que era assim, como eu faço para estudar, como eu faço para trabalhar com vocês, tem como eu posso trabalhar com isso, eu posso estudar, e a gente orienta e fala. Então, assim, a gente vê o brilho no olhar, o encantamento, né, da juventude. Então, a gente hoje em dia tem tantas dificuldades, né, quando a gente vê os números da educação, tantos alunos saindo das escolas, a fake news. Então, é por meio da educação, por meio dos museus, que a gente pode fazer esse encantamento, essa retomada desse prazer em aprender, né, do conhecimento, né? É Não estou verdade. escutando, não estou te escutando, Bárbara, acho que está mutado. Isso, desculpa, do estímulo ao aprendizado. Muito bem, isso mesmo. Sim. Então, a importância desses espaços, né, de estimular o aprendizado, de estar próximo da sociedade, né? Então, É, a gente como profissional fica muito triste por o museu estar fechado, né? Tá sem sede, porque é um dos espaços que poderia estar atuando, né? Mais próximo da população, né? A gente faz parte, a gente tem projeto, a gente vai em atividades, mas a gente sabe que é um acesso limitado, né? A gente queria ter fomento, mais fomento, né, para fazer um projeto mais itinerante, para estar em mais escolas, né, principalmente do entorno da Fiocruz, que é um entorno de uma região bem vulnerável. Então, uhum, sim, então seria importante a gente atuar, né, mas a nossa equipe é uma equipe restrita que tem muitas atividades, né, muitas responsabilidades e orçamento também, né? Então, a importância do espaço do museu, da gente conseguir a nossa sede para a gente ter mais tanto essa visibilidade, né, de ter uma sede, tanto da gente receber, né, o público, né, ter esse acesso mais próximo e presencial com o público e do acervo, né? A importância desse acervo que ele é um acervo centenário, ele é testemunha, né, desses avanços da ciência brasileira, né? Então, a gente tem peças aqui que foram representativas de lesões que a gente tem uma peça que foi utilizada a, para fazer a descrição da cardiopatia chagásica, né? Então, para fazer a descrição de comprovação que na doença de Chagas o coração ele tem esse aumento desse volume característico e a gente tem essa peça como testemunho dessa descrição e está preservado no museu, né? Então, a importância, né, de ter esse olhar mais carinhoso para essas instituições. isso. É verdade. Professora Bárbara, mais alguma questão para a professora Maria Carla? Não, agradecer mesmo a aula, né, a oportunidade de aprender com essa história tão importante para a ciência brasileira, né? Muito obrigado, então, professora Maria Carla, por sua presença aqui. E os microfones estão abertos, né, para mais uma aula. Muito obrigado, a senhora. Eu que agradeço pelo convite, fiquei um pouco nervosa, é a primeira vez, mas eu sou muito grata pelo esse convite, por estar compartilhando um pouco do nosso museu, do nosso trabalho. Foi muito bem, né, Bárbara? Muito obrigado, Bárbara, para você também.
Joia, e espero que até breve, né, com as entrevistas dos museus. Exatamente. Termina então aqui mais uma entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV Câmara e pela EGEL, da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília. Ficamos por aqui e esperamos você na próxima entrevista.